E aí galera, tudo bem com vocês? Nós vamos falar nesse vídeo um pouquinho sobre o corporativismo médico e a implicação que tem na nossa realidade de médicos brasileiros formados no exterior. O que isso prejudica dentro da nossa necessidade de voltar para o Brasil e revalidar o nosso diploma. O que está sendo prejudicado no Revalida e no Mais Médicos por causa desse corporativismo. É isso que nós vamos falar nesse vídeo. Mas antes, curte aqui, antes de a gente começar o vídeo, porque sempre esquecem de curtir. Comenta alguma coisa, alguma dúvida, um elogio, uma crítica, qualquer coisa. Compartilha com outras pessoas que você sabe que necessitam desse tema e também se inscreve no canal. A sua inscrição é muito importante para nós e faz com que esse tema seja muito mais divulgado. Certo? Vamos para o vídeo. O corporativismo médico já vem de anos, muitos anos, prejudicando na saúde do Brasil. Lógico que existem outros fatores que alteram e prejudicam a saúde, o SUS no Brasil, mas o corporativismo é um mal, um câncer que vem corroendo a nossa sociedade. É tão ruim essa questão do corporativismo que o maior prejudicado é a população brasileira, com o discurso de que a única coisa que estão fazendo é protegendo essa população. E nós sabemos que isso não é verdade. Impedir que médicos tenham a sua revalidação e impedir que médicos brasileiros eles sejam avaliados por provas, isso só prejudica a saúde brasileira. Não é bom para o Brasil que exista esse corporativismo. Durante o debate da medida provisória 890 no Congresso, vários deputados denunciaram esse corporativismo. Eles denunciaram, dentre outras coisas, que há muitos anos o Revalida no Brasil ele era realizado de forma descentralizada. Então, todas as universidades brasileiras elas têm a capacidade e o direito de realizar a sua própria prova de revalidação. Só que o que acontece? Hoje, poucas universidades no Brasil eles realizam essa prova de revalidação. Nós temos como exemplo a USP, a Unicamp, a UFMT, que são algumas universidades que ainda realizam a sua própria prova de revalidação. Outras universidades eles aderem ao Revalida, mas aderir ao Revalida não significa dizer que eles não poderiam fazer a sua própria prova de revalidação. Muitos dos deputados que estavam discutindo, eles denunciaram que essas universidades, dentre outros aspectos, não realizam suas próprias provas de revalidação por conta de pressão externa para que não exista uma grande quantidade de provas de revalidação. E assim, eu sempre tenho uma quantidade de formação de médicos e de entrada de médicos no Brasil que seja fixa. Isso aí é realmente terrível, porque prejudica e muito na saúde do Brasil. O PT, quando estava governando, ele quebrou muitas dessas barreiras, fazendo com que, primeiro, fosse feita a implementação do Revalida periódico, pelo menos nós tínhamos o Revalida uma vez ao ano, e também fazendo com que existisse o Mais Médicos. Foi feito com que muitos médicos entrassem no Brasil e deu outra cara para a saúde brasileira. Assim, muitas pessoas que não tinham acesso ao médico, eles tiveram acesso pela primeira vez às consultas médicas. E aí, uma vez já demonstrado isso na prática para a população, hoje é difícil encontrar alguém que não seja a favor, por exemplo, dos médicos cubanos ou de médicos formados no exterior que atendam no Brasil. As entidades médicas elas atacam muito o programa Mais Médicos porque ele demonstra as fragilidades que elas têm em relação aos seus argumentos. Porque a medicina no Brasil é uma carreira elitista, porque a maioria das pessoas que faz o vestibular para medicina são pessoas que são de classe média alta, teriam condições de, por exemplo, pagar uma universidade, mas estão nas universidades públicas. Nenhum problema. Todos aqueles que aprovam no vestibular, eles têm direito a fazer a carreira de medicina aprovando no vestibular. Só que o problema é que as pessoas que entram, elas entram porque elas tiveram privilégio de poder estudar em escolas melhores, estudar em cursinhos, então elas tiveram acesso a outra forma de estudo. Por isso que elas acabam entrando em boas universidades. Já as pessoas que são de baixa renda, que não têm tantos recursos para investir,
acabam entrando em outras universidades. Os médicos brasileiros, eles não querem que a medicina do Brasil se torne popular, não querem que entrem muitos médicos, não querem perder a sua hegemonia. Isso fica claro em vários aspectos. O médico do Brasil, desde o momento que ele entra na universidade, ele é considerado como se fosse um deus. Uma experiência bem legal aqui da Argentina que eu tive, é que nós, quando estudamos aqui, nós não somos ninguém. Desde o momento que nós entramos na universidade até sairmos, nós não somos ninguém. Não existe essa elitização e esse endeusamento dos estudantes de medicina. Medicina é uma carreira como outra qualquer. E veja que os médicos aqui na Argentina também têm bons salários, que não são tão altos quanto os salários do Brasil, mas têm bons salários. Acaba acontecendo no Brasil o que nós chamamos de uma reserva de mercado. Então, a reserva de mercado é que existem poucos médicos e existe muita procura por esses médicos. Um ponto positivo é que acaba que os médicos que estão com seu CRM, eles têm bons salários, salários altos, até salários maiores que de juízes e presidentes da República, e também, além dos bons salários, eles têm muitas opções de trabalho. Eles podem escolher onde eles vão trabalhar. E cada vez mais interiorizado a região onde eles trabalham, melhores as condições. É lógico que existem prefeituras que, porque são entidades públicas, que acabam atrasando salários e fazendo todo um problema. Mas é inegável que o salário do médico é muito maior do que 90% da população brasileira. Isso acontece por causa, dentre as várias causas, também por causa da reserva de mercado. Um ponto negativo dessa reserva de mercado é que a saúde se prejudica, porque nós temos poucos médicos em relação aos habitantes do Brasil e nós temos uma centralização desses médicos em zonas de maior densidade populacional. Então, zonas do interior e zonas precárias são zonas onde não existem ou existem muito poucos médicos. E isso tudo é por conta da elitização da profissão. Não se formam, por exemplo, grande quantidade de médicos de família, porque é uma parte da medicina que não é valorizada. Para poder lutar contra esse corporativismo e contra essa reserva de mercado, há muitos anos foi criado a prova do Revalida e foi feita de forma periódica até o ano de 2017. Essa prova do Revalida, ela visava uniformizar e facilitar a entrada desses estudantes estrangeiros ou médicos formados no exterior brasileiros que quisessem revalidar o seu diploma no Brasil. Então não teria necessidade mais de esperar que se abrissem editais das universidades públicas, mas essa prova que se abriu de forma anual, com essa prova, podia chegar na universidade pública e assim apresentar a documentação e revalidar diretamente o seu diploma, sem a necessidade da realização da prova na universidade que você entrasse em contato. E essa questão do Revalida é tão séria que é simples você observar o desinteresse do governo em fazer a prova do Revalida. Isso tudo, logicamente, motivado por duas coisas. Primeiro, a questão dos gastos. E segundo, o corporativismo. O governo não tem nenhum interesse de fazer o Revalida, a não ser por causa da pressão social e a pressão política. Tanto é que no ano de 2019, que não tem problema nenhum, não tivemos a prova do Revalida até essa data, até a publicação desse vídeo, estamos sem Revalida. E não acredito mais que o governo vai fazer. Por isso a necessidade da criação de uma lei do Revalida, que é o que está sendo proposto pela medida provisória 890 de 2019, que está se transformando agora em lei. Então, é muito importante que nós brasileiros formados no exterior, nós estejamos unidos. Do mesmo jeito que existe corporativismo médico no Brasil, nós temos que nos unir. Existem grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, que eles têm essa iniciativa de fazer com que os estudantes brasileiros formados no exterior, eles se unam para que tenham voz. Então, participe de grupos de WhatsApp, tanto nacionais como regionais, para que você sempre esteja informado em relação a todas as mobilizações e acontecimentos que vão fazer com que exista pressão social para que os políticos eles aprovem as coisas que são favoráveis a nós, brasileiros formados no exterior. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Até o próximo vídeo. E não esquece de curtir se você não curtiu, compartilhar esse vídeo, comentar o que for. Se você tem alguma dúvida, se você sugere algum tema, se você quer fazer um elogio, uma crítica, fique à vontade. Comente e dê like e se inscreva no canal. Muito importante que você se inscreva no canal. Estou deixando aqui 2 vídeos para você. Se você tiver
buscando mais informações sobre esses temas de revalida, mais médicos, médicos pelo Brasil, revalidação de diplomas em outras universidades, tem aqui 2 vídeos para você não sair desses temas e continuar analisando. Se inscreva aqui no canal e olhe os outros vídeos. Tem muito vídeo interessante que eu gravei aqui para vocês, tá certo? Até o próximo vídeo.